Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson, venho aqui fazer a revisão do segundo ano, da prova do segundo ano de Sociologia. Então, vamos começar primeiro falando sobre o conteúdo da segundo capítulo do material poliedro, Max Weber. Né? O Weber ele vai falar sobre ação social, que é quando você faz alguma coisa influenciado por uma pessoa ou um grupo de pessoas, não é toda a sociedade, é o grupo que vai te influenciar, tá? A ação social ela pode ser de quatro tipos: a tradicional, hábitos antigos, que a gente constitui num grupo, tá? Pode ser também ação social de valor, que é quando você acredita em algo, um modelo ético para você. Afetiva, que é quando nós acabamos nos irritando com alguma coisa ou não, tem a ver com é um comportamento ligado a sentimentos, tá? E a fins que visam um objetivo. Ação social, de uma maneira geral, gente, são comportamentos influenciados que nós desenvolvemos através de influências, que pode ser de uma pessoa ou de um grupo de pessoa. É diferente do fato social do Durkheim, que era toda a sociedade. Na ideia, por exemplo, do Max Weber, tu tem a ética protestante e o espírito do capitalismo. A ideia do Weber é de que existe uma relação entre os modelos religiosos protestantes e o modelo capitalista. Quer dizer, o protestante gosta de lucro, o capitalista também. O protestante valoriza o trabalho, o capitalista também. Então é uma relação que existe. E tudo isso ligado a uma atividade racional. Tanto o protestante quanto o capitalista usam que práticas racionais, decisões racionais, pragmáticas para tomar as suas decisões. Esse é um dos pontos principais que eu posso destacar para vocês ligado à nossa prova. Outra coisa que a gente tem que também verificar em relação à ideia da ética protestante é a ideia do conceito de desencantamento do mundo. Mundo desencantado é um mundo secular. Mundo desencantado é um mundo moderno, onde os valores religiosos vão perdendo espaço para valores científicos, para valores monetários, econômicos, capitalistas. Então, falar de um mundo desencantado, que o Weber menciona, é um mundo muito mais ligado à tecnologia, à industrialização e à racionalidade. E o termo que se usa ou é a secularização ou o desencantamento do mundo. Tá bom? Outra coisa que a gente pode destacar em relação ao Max Weber é os tipos de dominação. Dominação política, que pode ser de três tipos. A dominação tradicional, né? A ideia da monarquia, por exemplo, se enquadraria dentro da ideia de um, de um valor tradicional, tá? O poder do Papa, a questão religiosa, a dominação legal racional, que são as eleições, a ideia de que os indivíduos votam em alguém e esse indivíduo ele chega ao poder pelo voto da maioria, né? É racional por isso. E carismática está ligado principalmente à habilidade, à capacidade do indivíduo que, através do seu carisma, seu esforço, sua atração pessoal, consegue conquistar as pessoas. E muitas vezes ele usa esse modelo do carisma para poder chegar no legal racional, no caso das eleições. Tá bom? Outra coisa que tem que destacar da ideia do Max Weber, de uma maneira geral, é entender o seguinte: a ação social em si está relacionada a modelos de influência de grupos ou de uma pessoa que vai te influenciar, tá? Então, a ação social, beleza? A ética protestante e a ideia da dominação, principalmente a questão do monopólio da violência, o Estado, né, que se apresenta através do monopólio da força, como é o caso, por exemplo, da polícia, que ela se apresenta como uma autoridade, como um representante do Estado. Então a gente vai dizer, na verdade, que o monopólio da violência, os modelos da violência estão ligados principalmente à figura do Estado, né, que ele tem uma violência legalizada. E entender, na verdade, que nessa ideia do Max Weber sobre a questão, por exemplo, da modernidade, entender que o Estado existe, na verdade, o chamado Estado laico. E o Estado laico é um Estado que ele divide política de religião. Existe uma ideia de separar. O Estado laico ele é um Estado neutro. É um Estado que ele não toma partido nem para um nem para outro. Ele entende que o indivíduo pode ter uma religião como pode não ter uma religião. Então entender, na verdade, que o Estado laico é um Estado que separa política de religião e entender que o Estado em si ele tem um monopólio da força, da violência, através, por exemplo, de executar práticas violentas, como o caso da ação
por exemplo, das polícias ou das forças armadas, ou então a ideia da pena de morte. Tá? Então você tem o Estado, o monopólio da violência, e o Estado moderno, que eles se afastam bastante da religião e ele separa a política de um lado e a religião do outro, que é chamado de Estado laico ou leigo ou então secular. Tá bom? E por fim, gente, o Karl Marx. O Marx que ele vai falar sobre a ideia de que a coisa mais importante numa sociedade é a produção. Produção são meios materiais e econômicos. Você conhece uma sociedade pelo que ela produz. Os responsáveis pela produção são as classes sociais, certo? A relação entre as classes sociais é dialética. O que é dialético é conflito, é embate, né, de grupos opostos. Então são relações dialéticas e por causa dessas relações dialéticas existem as lutas de classe. A história da humanidade, segundo Marx, é uma história de luta de classe. Então a ideia de que as lutas de classes acontecem porque existe o quê? As injustiças, as explorações sociais. Então tem muito esse processo que a gente pode considerar. Lembrando que o materialismo histórico é o termo que o Marx usa para falar sobre a produção e a economia na sociedade. E o materialismo dialético é analisar os conflitos, os embates das classes sociais. Lembrando também do conceito de fetiche da mercadoria. O fetiche da mercadoria ele é um conceito onde os bens materiais eles são valorizados por uma questão subjetiva, por uma questão puramente de valor simbólico e não pela questão do valor trabalho, que é a atividade humana exercida nele. Então são outros fatores, o símbolo, a representação, o status, algo mais ou menos nesse sentido. Conceito de mais-valia. A mais-valia são horas de trabalho desenvolvidas, só que não são pagas. Mais-valia não é hora extra, mais-valia é o quê? É uma atividade que não é remunerada. E essa atividade, ela não acontece em qualquer relação de produção. Ela acontece principalmente na indústria. Os modelos industriais, eles vão se estabelecer por esse processo, tá bom? Então, a mais-valia, tá? Que na verdade é uma exploração do trabalho em cima do trabalhador e é um capital, é um lucro para quem? Para o burguês. Então existe essa relação dúbia entre a ideia da mais-valia. Aí nesse processo você tem a hora de trabalhos não desenvolvidas, mas pagas. E é importante te falar um pouco sobre a ideia da ideologia. Ideologia, segundo Marx, é uma forma de manipulação. Modelos ideológicos são conjuntos de valores de uma classe dominante, poderosa, que joga valores na mente das outras classes para dizer o que é certo e o que é errado. E a ideologia, nesse caso, as classes dominantes acabam utilizando, criando meios, técnicas para isso, como, por exemplo, a mídia, a propaganda, a religião. A religião é um dos grandes fatores que possibilita esse modelo de manipulação segundo Karl Marx. Né? Então, lembra muito aquela frase, por exemplo, do Goethe, que é o propagandista nazista da década de 40, de que uma mentira dita muitas vezes se torna verdade, se enquadra muito na questão do fake news. Então, entender, pessoal, é verificar que os modelos que a gente está avaliando aqui, certo? Só recapitulando, né? Max Weber, ação social, você é influenciado por uma pessoa, um grupo de pessoas, ação social tradicional, hábitos antigos, ação social ligada a valor, sentimentos, a pessoa que perde a cabeça, a pessoa que faz uma atitude por uma ação em si ligada à questão dos sentimentos, valor, que é na verdade aquilo que eu entendo como certo e errado, como honestidade, e afins que está relacionado ao objetivo. Ética protestante, a relação entre o protestante e o capitalista, que tomam decisões de caráter de lucratividade, a ideia do trabalho que dignifica o homem, que é aprovado por Deus, que é exaltado por Deus. Quer dizer, o trabalho não como o lucro não como uma coisa ruim, mas como uma coisa positiva. A secularização, que a gente pode chamar também de desencantamento do mundo. O mundo desencantado é um mundo muito mais ligado para a ciência, voltado aos modelos científicos e menos para os modelos transcendentais e religiosos. Tá? Dominação política, um caso aqui a dominação carismática do indivíduo, Napoleão, Hitler, Mussolini, Getúlio Vargas, a ideia do carismático. O legal racional, que são pessoas que chegam ao poder através das eleições, e a ideia da tradição, que é, por exemplo, a questão do, vamos pegar aqui, como era muito comum no passado, que os papas eles coroavam os reis, né? Eles botavam a coroa na cabeça dos reis para simbolizar a ideia de que
eles estavam sendo coroados e aprovados pelo próprio Deus. Então existia um simbolismo aí de tradição, fé, que era muito ligado à ideia do poder, principalmente na Idade Média. E o Karl Marx, mais-valia, né? Relações de produção, classes sociais, lutas de classe e, no caso, pensar aqui na ideologia, a manipulação dos modelos sociais. Ok, pessoal, é isso. Um abraço, boa prova!